descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor. E em paz seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor, suave lição. O vai começa com dia e se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu pra ser o eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz, que assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. Mesmo com medo, acredite em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como o mundo, de crescer com o mundo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirá: sou mais seu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus. 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 Sejam todos bem-vindos. Vamos acolher o último mês do ano com muito amor, o mês que temos o Natal. E falando em Natal, nossa campanha de Natal do Segal, de arrecadação para as nossas cestas básicas, está todo vapor. E convidamos a todos que queiram colaborar, todos os itens, pode ser em valores, estamos recebendo as doações, a montagem das cestas está se aproximando. E vamos rumo a 1.000 cestas que serão montadas. E a gente conta com a colaboração de todos. Meus irmãos, que alegria! Vamos para a nossa escala de trabalho dessa noite. Meu nome é Mariane e é uma alegria estar com vocês novamente. A nossa harmonização está contando com a presença do nosso querido amigo Henrique. Muito obrigada pelas músicas edificantes. O Evangelho segundo o Espiritismo da noite vai ser o capítulo 7, item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. Vai ser feito pelo nosso irmão Edmilson. A prece inicial será a nossa querida Dircineia. Nessa noite, nosso palestrante é ninguém menos que o José Henrique. É uma alegria receber o José Henrique aqui conosco. É sempre uma oportunidade única ter a presença dele, ouvir dele. E essa noite não vai ser diferente. Ele trouxe para nós o tema Educação sobre um Novo Olhar. Muito obrigada, José Henrique, por estar aqui conosco. O passe, a fluidificação das águas e a prece final vai ser nossa querida irmã Alba. Então agora vamos convidar nosso irmão Edmilson
para a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 13, missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis daquilo que sabeis, pois esse saber tem limites no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais sumidades inteligentes desse globo, não tendes nenhum direito para disso vos engrandecer. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio em que pudesses desenvolver a vossa inteligência, é porque Ele quer que dela façais uso para o bem de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, em redor de vós, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não determina o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu operário não significa que ele deve cavar? E o que diria se esse operário, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para com ela ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois o será. Não acontece o mesmo com aquele que se vale de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário combinado e não merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela de acordo com os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem a humanidade avançar. Infelizmente, muitos a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como o faz com as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesmo lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862, e que assim seja, irmãos. Envolvidos nesta grande harmonia, vamos suplicar a Jesus as tuas bênçãos, o teu amparo para todos nós, a fim de colocarmos em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos, Senhor, a exercer a compaixão e o entendimento, a esquecer o mal, a cultivar o bem, sobretudo, Senhor, dá-nos a humildade, a fim de que a humildade nos faça instrumento nas tuas mãos, Mestre. Senhor Jesus, que a tua luz se faça presente em nós, que saibamos colocar em ação o teu amor e distribuirmos a todos aqueles nossos irmãos de caminhada. Auxilia-nos, Senhor, a sermos gratos pelo bem que nos deste. Amado Mestre Jesus, seja sempre conosco, ser nosso amparo e guia em todas as estradas que o mundo nos estende para o encontro com Deus. Que Jesus seja sempre nosso mestre e guia, nos sustentando e amparando sempre, e guiando sempre todos os nossos passos para o caminho da luz. Esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meu nome é José Henrique, para aqueles que não me conhecem, sou trabalhador do Segal, e trabalhar no Segal para nós é sempre motivo de alegria, de gratidão, que essa casa tem nos ofertado muitas bênçãos ao longo das nossas vidas.
Então, um dos meus desejos mais sinceros a cada um de vocês aqui presentes é que mesmo à distância, mesmo aí de frente a um computador ou a um celular, nós possamos ser imantados pelas bênçãos de André Luiz, o nosso patrono, sermos amparados por Jesus, o nosso mestre e amigo, para que nesses próximos minutos nós estejamos nessa mesma sintonia de paz, de muito amor e serenidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui o material que nós vamos trabalhar hoje. A ideia é que nós façamos um breve estudo e uma apresentação de um projeto que o Segal ombreia já há mais de 30 anos, um projeto de educação baseado na pedagogia espírita, que é a nossa escola André Luiz. Essa escola que há mais de 30 anos vem desenvolvendo um papel muito importante, impactando a vida de muitas famílias, impactando a vida de muitos alunos que já passaram pela nossa escola. E para nós é sempre motivo de muita alegria podermos falar sobre educação espírita e trazer a Escola André Luiz como prática dessa educação espírita, tá certo? Mas antes de falar especificamente da escola, a gente faz aquele velho questionamento acerca da importância da educação. É bastante provável que se a gente desse a oportunidade para cada um aqui presente falar, eu não tenho dúvidas que muitos falariam assim, não, educar é a coisa mais importante que a gente pode fazer. É só a educação que verdadeiramente pode transformar o nosso mundo. É só através da educação que nós podemos alcançar um mundo de regeneração. E todos nós estamos corretos, verdadeiramente corretos, ao pensar assim, porque certamente a evolução do nosso mundo está totalmente conectada com o processo de educação. Não à toa, Emmanuel, no livro Fonte Viva, um capítulo chamado Educa, ele diz exatamente isso, olha só. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Olha só, a educação trazida por Emmanuel nesse livro, ele nos diz que ela é capaz de transformar irracionalidade em inteligência. A lição do Evangelho, que acabou de ser lida, ela nos fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. E essa inteligência, dotada basicamente da razão, ela não é suficiente para o nosso desenvolvimento. Porque, conforme diz Emmanuel, essa inteligência transforma-nos em humanidade, e a humanidade será transformada em angelitude. Mas essa angelitude que nós buscamos, será que está baseada simplesmente nessa inteligência racional, no desenvolvimento das habilidades, no que diz respeito ao nosso crescimento racional? Certamente que não. E é esse outro lado da educação que Emmanuel nos informa, dizendo que educa e edificarás o paraíso na terra. Qual o paraíso? Emmanuel está dizendo? De que educação Emmanuel nos diz que será capaz de edificar um paraíso na terra? É isso que nós buscamos, não é verdade, meus irmãos? Vivermos num lugar melhor, num lugar onde nós possamos vivenciar verdadeiramente as relações humanas, com amor, com fraternidade, sem violência, sem dor. E Emmanuel vai nos dizer que o caminho para esse paraíso que será construído no nosso planeta futuramente passa exclusivamente pela educação. E quando nós falamos em educação, muitas vezes nós ficamos naquela dúvida, né, de quem é a responsabilidade de educar. O processo educativo, ele é responsabilidade da família? Ou ele é responsabilidade da escola? Ou é uma responsabilidade de ambos? Ou, às vezes, até ouvimos pessoas concordarem que sim, é responsabilidade dos dois, mas cada um no seu aspecto, né? Às vezes a gente vê pessoas falando assim, não, trabalho de educação intelectual, desenvolvimento intelectual, racional, responsabilidade da escola.
Agora, o desenvolvimento das potencialidades morais é responsabilidade da família. E aí, às vezes, alguns pais, sem ter condições, né, de tempo, devido à vida muito corrida, querem terceirizar todo esse processo educativo, tanto do desenvolvimento intelectual, quanto o do desenvolvimento moral do filho, e quer passar toda essa responsabilidade para a escola. E a escola, muitas das vezes, fala, não, responsabilidade de desenvolvimento moral também não é nossa responsabilidade, enfim. E às vezes a gente entra num cabo de guerra entre família, entre escola. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, tem 8, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, e tem 8, parentela corporal e parentela espiritual. Nos diz assim, não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe ele. Então, essa questão do pai não criar o espírito do filho, ok, mas esse espírito imortal, quando reencarna numa família, cria-se responsabilidades mútuas. E essas responsabilidades do pai estão vinculadas, como Kardec nos diz, ao desenvolvimento intelectual e moral do filho. Então, sim, é responsabilidade da família esse desenvolvimento desses dois aspectos, no intelectual e no moral. E se não fizermos isso para com os nossos filhos, seremos cobrados ao chegarmos no mundo espiritual. Portanto, sim, é responsabilidade da família esse processo educativo. E a escola André Luiz, compreendendo isso e entendendo a profundidade dessa relação próxima, família, escola, foi criada no ano de 1992 com esse objetivo. Mas antes de falar especificamente da fundação e criação da escola, é importante nós voltarmos um pouco mais no tempo, no ano de 1959, quando da fundação do Centro Espírita Grupo André Luiz, o CEGAL. O CEGAL foi fundado nessa data e iniciou-se os seus trabalhos de divulgação da doutrina espírita, através do estudo, através do trabalho assistencial, através do trabalho mediúnico. Em determinado momento do desenvolvimento da casa, chegou-se até nós, através de uma doação, aquela esquina, né, o lote que foi doado, ali na esquina da Avenida T2 com a Rua Campinas, que hoje é a Escola André Luiz e a base do Centro Espírita Grupo André Luiz também. Quando da doação daquele lote, a doadora solicitou que ali fosse construído um hospital. Mas, passado algum tempo, foi ficando muito complicado de seguir com essa ideia, logo pensou-se na possibilidade de se construir ali uma creche para atender as crianças carentes, e também acabou que não deu certo. E depois, intuídos pela equipe espiritual, sobretudo guiados por André Luiz, criou-se ali a Escola Profissionalizante Amazília Neto, que durante alguns anos profissionalizou muitos jovens que trabalharam durante muitos anos na confecção de sapatos, botinas. Essa escola, em determinado momento, fechou, e anos depois, no ano de 1992, depois de compreender as orientações espirituais, foi fundada a Escola Espírita André Luiz, que tinha como função contribuir nessa nobre tarefa de educação através do ensino formal. O ensino formal aliado à pedagogia espírita. E desde então, ao longo dos anos, a Escola André Luiz formou, dentro do seu processo educativo, hoje muitos profissionais que por ali passaram e que carregaram e que carregam dentro das suas profissões, dentro do seu convívio social e familiar, as bases deixadas por essa escola. No início foram somente turmas de educação infantil, jardim, pré-alfabetização, 2 classes do ensino fundamental, primeira e segunda série, um total de 27 alunos. Hoje, nós temos turmas da educação infantil 1 até o 9º ano. Então, a Escola André Luiz, ela busca valorizar o ser humano, oferecer oportunidade de desenvolvimento intelectual e moral, conforme orientado por Kardec.
Então, a nossa escola é uma escola regular, uma escola que atende a educação infantil e o 9º ano, mas que tem como base fundamental o desenvolvimento das potencialidades morais do espírito reencarnado que está ali como aluno. Essa visão, ela é muito importante, porque educar, quando o professor enxerga no seu aluno um espírito imortal, o processo de educação ele é muito mais profundo. Ele é muito mais profundo. A base da pedagogia espírita, ela tem a sua origem na tradição ocidental, que vem desde Sócrates, Platão, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, antecessores de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Allan Kardec, que inclusive foi aluno de Pestalozzi na Universidade de Yverdon, na Suíça, e que lá as bases dessa pedagogia iniciou-se, inclusive estuda-se hoje dentro da pedagogia, eu não sou pedagogo, mas dentro da pedagogia regular, estuda-se os preceitos de Pestalozzi, porque ele desenvolveu processos educativos que tinham como base esse desenvolvimento moral. E é a base de Pestalozzi que é aplicada na nossa escola. No Brasil, o processo da pedagogia espírita iniciou na cidade de Sacramento, com o grandioso Eurípides Barçanufo, um dos ícones do espiritismo no Brasil, no mundo, inclusive, um médium extraordinário, que tinha uma capacidade mediúnica inigualável, ele possuía múltiplas mediunidades, e foi um educador nato, professor, muito inteligente, fundador do Colégio Allan Kardec, que antes chamava-se Liceu Sacramentano, e que em determinado momento, quando ele já se torna espírita e começa a desenvolver o seu trabalho, ele recebe uma orientação mediúnica para que se mudasse o nome do colégio para Colégio Allan Kardec. Quando ele faz isso, muitos dos alunos abandonam a escola, porque havia muito preconceito a respeito disso, e hoje a gente ainda vê, às vezes, as pessoas falam assim, mas uma escola espírita, será que é boa? Será que funciona? Se hoje a gente ainda tem esse tipo de preconceito, imaginem há 100 anos atrás. Né? Então, a gente tem na verdade, Eurípides Barçanufo teve um desafio gigantesco, né, com a criação e levar verdadeiramente o Colégio Allan Kardec funcionar durante o período que funcionou. Hoje existe lá em Sacramento a escola Eurípides Barçanufo, em que ela trabalha tendo como base essa pedagogia espírita também, e que serve também como exemplo, como base do projeto educacional realizado pela escola André Luiz. Dentro da pedagogia espírita, alguns fundamentos eles são importantes. O primeiro deles, que somos seres interexistenciais e temos uma dimensão espiritual. Foi o que nós falamos agora há pouco, nós não temos dúvida da nossa dimensão espiritual. E esse entendimento, ele é passado ao aluno. Então, o aluno que é atendido na nossa escola, ele é enxergado como um ser espiritual, com essa dimensão espiritual, com essa carga espiritual. E que esse aluno, essa criança, esse adolescente, é um espírito reencarnado. Em que nesse momento do seu processo evolutivo, ele está vivendo uma etapa da sua escalada, da sua jornada. E apesar de estar hoje como uma criança ou como um adolescente, é um espírito imortal, portador de vícios, portador de virtudes, que deve ser lapidado e trabalhado com o seu caminhar. Então, esse entendimento do espírito imortal, do processo reencarnatório, e de que se trabalha um processo educativo de autoeducação, ele é fundamental. Por que autoeducação? Porque se nós compreendemos que aquela criança, aquele adolescente é um espírito imortal, e que já carrega muito conhecimento dentro da sua jornada evolutiva, quando nós reencarnamos, nós estamos voltando a acessar esse conhecimento que nós já adquirimos no nosso passado longínquo. Então, é um processo de autoeducação. Então, esse processo em que é trabalhado na escola, ele é fundamental, ele é importante,
porque busca enxergar nas dimensões espirituais daquela criança, daquele adolescente, todo o conhecimento, toda a carga que ele já traz ao longo da sua escalada evolutiva. Alguns princípios que são trabalhados na Escola André Luiz, é muito importante a gente colocar. O primeiro, a pedagogia da liberdade. Em qualquer processo pedagógico, estamos lidando com um ser livre, que deve aderir voluntariamente ao convite de evolução que lhe propomos. O que isso quer dizer? Que o processo dessa pedagogia da liberdade, ele é respeitado. Não que não se tenha disciplina na escola, mesmo porque Emmanuel disse, disciplina, disciplina, disciplina. Essa disciplina é baseada na liberdade. Por quê? É entendido que cada um tem a sua velocidade, o seu entendimento, a sua capacidade. Portanto, a liberdade do aluno é respeitada. A pedagogia da ação. O indivíduo só aprende agindo, experimentando, ensaiando, inclusive errando. É na ação que o ser desenvolve as suas potencialidades. Nós vamos ver daqui a pouco alguns dos projetos que são realizados na escola, para nós observarmos essa pedagogia de ação, de fazer, de trabalhar, de sair daquele processo em que o professor fica lá na frente falando, escrevendo, e só as crianças só anotando e copiando e fazendo provas. Então, temos que ir além. E, por fim, o terceiro princípio, a pedagogia do amor. O que deflagra o processo evolutivo é a lei do amor presente em todas as criaturas. A relação pedagógica deve ser de amor, pois só o amor toca as fibras divinas da alma e desperta a vontade de evolução. Nós vivemos imantados no amor de Deus. Se nós entendemos que vivemos imantados no amor de Deus, como não transferir esse amor divino para dentro da escola? O amor que deve ser vivenciado na relação entre o professor e o aluno. O amor que deve ser vivenciado nas relações entre os colegas, entre os funcionários da escola, coordenadores, diretores. Essa pedagogia do amor que respeita, que ampara, que cuida. Essa pedagogia do amor que verdadeiramente transforma. E é ela que é tida como base dentro do desenvolvimento da nossa escola. Às vezes surgem algumas dúvidas quando nós falamos sobre uma escola espírita, uma escola que trabalha a pedagogia espírita. E nesse aspecto torna-se muito importante nós deixarmos claros do que não é a pedagogia espírita. Às vezes as pessoas confundem e entendem que se a criança está matriculada na Escola André Luiz, que tem como base essa pedagogia espírita, ela não precisa, por exemplo, frequentar a evangelização infantil. Uma vez alguém me perguntou isso, então se meu filho está matriculado na Escola André Luiz, então ele já está passando por um processo de evangelização, ele não precisa ir na escola? Será que isso é certo, pessoal? Certamente que não. Por quê? A pedagogia espírita não é catecismo espírita. Não se trata de fazer proselitismo, pois deve ser uma pedagogia aplicável a qualquer ser humano de qualquer tendência filosófica e religiosa. Então, dentro da Escola André Luiz, não existe evangelização infantil, não existe proselitismo religioso, não se tem o objetivo de transformar nenhuma criança, adolescente ou qualquer família em espírita. Esse não é o objetivo. Não é o objetivo da nossa escola transformar os nossos alunos em espíritas convictos, não. Não se faz proselitismo, catecismo dentro da nossa escola. Esse é o papel do centro espírita. O papel da evangelização infantil, que acontece aos sábados pela manhã. Lá sim existe o trabalho das bases do catecismo espírita, se assim nós podemos dizer. Agora, dentro da Escola André Luiz, apesar de trabalharmos com a pedagogia espírita, o trabalho de evangelização espírita é tratado dentro das atividades do centro. Tanto é que temos famílias, temos alunos que professam outras religiões, mas que veem na Escola André Luiz um projeto que verdadeiramente trabalha o desenvolvimento moral e intelectual do seu filho. Por isso acreditam. Olha só o finalzinho do texto. A pedagogia espírita deve trabalhar com o ensino interreligioso,
contextualizando o educando em todas as religiões e doutrinas filosóficas existentes. Isso tanto é verdade que no Livro dos Espíritos, Kardec questiona se o Espiritismo será a religião do futuro, ou se o Espiritismo é a religião do futuro. E os Espíritos respondem dizendo que não, que na verdade o Espiritismo é o futuro das religiões. E o que eles quiseram dizer com isso? Que o entendimento espírita, da doutrina espírita, estará dentro de todas as religiões. Futuramente, todas as religiões continuarão existindo, só que todas elas tendo como base os princípios espíritas. E é nesse aspecto que a nossa escola André Luiz trabalha, que a pedagogia espírita trabalha. A base, os entendimentos do espiritismo estão ali na base da nossa escola. Mas nem por isso nós fazemos proselitismo e queremos que todos os frequentadores se tornem ou sejam espíritas. Isso é muito importante ficar bastante claro. Aqui nós temos algumas fotos, né, da nossa escola, para aqueles que não conhecem, algumas salas de aula, alguns alunos desenvolvendo as suas atividades normais, mais algumas fotografias dos projetos que são desenvolvidos, né, essa foto do meio é uma visita que os alunos fizeram no Pátio da Ciência da UFG, então, é aquela pedagogia da ação, né, que nós comentamos agora há pouco. Alguns dos projetos desenvolvidos pela escola, né, além, é claro, do trabalho que é realizado pela escola de maneira formal, são vários os projetos, nós destacamos alguns aí, nós colocamos o primeiro aí, o Criança Solidária. Esse é um trabalho desenvolvido em que é feita uma campanha junto aos alunos, quando a escola adota algumas famílias carentes, e as crianças conhecem essa família, conhecem as necessidades, e elas se empenham em montar kits, montar cestas, doação de roupas, mantimentos, e essa família é acolhida um dia na escola, então os alunos entregam, né, isso que é arrecadado, é um projeto bem bacana. Um outro projeto que é realizado, que eu particularmente gosto muito, quando sou convidado a ir lá na sala das minhas filhas, para poder fazer o culto com a família. A professora abre, ali no início da aula, às 7 horas, 7h15, em que um pai de algum aluno adentra a sala de aula e faz um culto com as crianças. Às vezes conta uma história, leva enfim, realiza um culto junto com as crianças ali, com os adolescentes. É um momento muito bacana, né? Em que a criança vê verdadeiramente essa proximidade da família com a escola. Espetáculo de fim de ano. Todo final de ano a escola realiza uma apresentação teatral, com música. Esse ano aconteceu há 2 finais de semana atrás. Foi um espetáculo lindo, sempre é um espetáculo muito bonito. Há um envolvimento muito grande da escola como um todo, dos professores, dos alunos. Então é um momento, é o ápice, né, da escola, o espetáculo de fim de ano. E também destacamos ali o projeto Plenitude do Ser, que é um momento, uma aula, uma vez na semana, em que é tratado com os alunos, tanto as crianças quanto com os adolescentes, o desenvolvimento das potencialidades morais e emocionais. Essa aula de Plenitude do Ser é uma aula preparada para se tratar questões emocionais. E é um trabalho que tem sido feito com muito carinho, sobretudo com os meninos mais velhos, já estão no 7º, 8º, 9º ano, que está entrando na fase da adolescência, às vezes muito conflito. Então é um momento em que esses meninos têm a oportunidade de fazer meditação, de buscar o autoconhecimento através de vivências, através de ferramentas. Então, é também um projeto muito bacana desenvolvido pela escola. Já caminhando para o encerramento, esses são os contatos, tá, da nossa escola no Instagram, Escola André Luiz _, o site escolaandreluiz.com.br, o nosso telefone 3233-8180. Fica o convite para que quem não conhece o projeto da nossa escola venha conhecer, marque uma entrevista, as nossas matrículas estão abertas. Eu tenho certeza que se você tem criança nessa idade escolar, desde a educação infantil até o 9º ano, ou conhece famílias que tenham, não deixem de conhecer o projeto da nossa escola. Eu tenho certeza que fará um diferencial grandioso na vida dos filhos e de toda a família. Para encerrar, nós gostaríamos de voltar na importância da educação, contando uma pequena historinha
que dizia que um grande educador, ele foi convidado a fazer uma palestra sobre educação em determinada cidade. Ele aceitou de muito bom grado, mas pediu um tempo para que ele pudesse preparar a sua fala, um tempo até razoável, e foi dado esse tempo a ele. Passado o período do tempo que ele pediu, chegou o grande dia daquela palestra, e ele solicitou que aquela palestra fosse feita num ambiente aberto, um campo onde tivesse um espaço aberto, um espaço livre. E assim foi feito. E ele chega, então, para realizar a sua palestra, e ele leva 4 gaiolas. Em 2 gaiolas ele trazia 2 cachorros, e nas outras 2 gaiolas ele trazia 2 lebres, 2 coelhos. E ao iniciar a palestra, sem dizer nenhuma palavra, ele abre a gaiola de um dos coelhos, e o coelho sai caminhando ali, e em seguida ele abre a gaiola de um dos cães. Quando ele abre a gaiola desse primeiro cão, o cachorro sai em disparada e ataca de maneira voraz aquele coelho, e acontece aquela cena que a gente vê lá nos Discovery Channels da vida, né, do mundo animal. O cachorro acaba com aquela lebre, né, a devora, e as pessoas ficam impressionadas com aquilo. Ele, em seguida, solta a segunda lebre e solta o segundo cachorro. E é quando aquele cachorro vê aquele coelhinho, ele corre em direção a ele, com uma alegria grandiosa, e começa a brincar com aquele coelho. Os dois pulam um no outro, se divertem, brincando, e as pessoas olham aquilo e se perguntam, o que ele quer dizer com isso? E ele, então, inicia sua palestra dizendo assim, vocês sabem qual a diferença entre o primeiro e o segundo cachorro? A diferença é que o segundo cachorro foi educado. Então, que a gente possa ter em mente a necessidade dessa educação, sobretudo do desenvolvimento das potencialidades morais das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência em nos ouvir. E, mais uma vez, deixamos o convite para que aqueles que ainda não conhecem o projeto da Escola André Luiz conheçam, tá certo? Grande abraço, Mário, obrigado, Henrique, os demais companheiros aí da coordenação do trabalho. Estamos à disposição. Nós que agradecemos com toda certeza. Muito obrigada, José Henrique. Nesse momento, vamos convidar o Henrique para cantar mais uma música para nós. O amor a gente demonstra, o respeito a gente oferece, a bondade a gente retribui, o amor próprio a gente utiliza e não importa se o outro não vai ser como nós. Reciprocidade é uma roupa que nem todos sabem vestir. O que vale a nossa consciência de que estamos no caminho certo, mesmo que ninguém venha aplaudir ou reconhecer. O que importa é saber quem somos, a consciência sobre os nossos atos. Não vem do homem, mas vem de Deus. O amor a gente demonstra, o respeito a gente oferece, a bondade a gente retribui, o amor próprio a gente utiliza e não importa se o outro não vai ser como nós. Reciprocidade é uma roupa que nem todos sabem vestir. O que vale a nossa consciência de que estamos no caminho certo, mesmo que ninguém venha aplaudir ou reconhecer. O que importa é saber quem somos, a consciência sobre os nossos atos. Não vem do homem, mas vem de Deus.
Depois dessa música, ainda nos sentindo o ambiente de tudo que foi falado, de tudo que foi sentido, nós vamos preparando nesse instante para recebermos o nosso passe, que através da equipe de André Luiz, da nossa casinha Segal, essa casinha bendita, que tanto nos acolhe e nos conforta, nesse momento, a equipe de André Luiz, que rege a nossa casa, juntamente com Jesus, nosso mestre querido, é feito em cada um de nós uma limpeza em todo o nosso corpo físico e espiritual, retirando de nós tudo aquilo que está incomodando, que tenha ficado do nosso dia de hoje, alguma dor, alguma tristeza, algum desânimo. Nós podemos sentir que está sendo limpo nesse instante todo o nosso vaso, que está sendo desintegrado toda e qualquer energia que não seja benfazeja ao nosso corpo físico e espiritual. E agora que estamos sentindo que essa limpeza foi feita, nós vamos nos preparando para receber das mãos de Jesus e da equipe de André Luiz luzes que vão penetrando o nosso coronário e vão percorrendo todo o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, trazendo para nós a paz, a calma, a tranquilidade, o alívio, o conforto, o bom ânimo, a esperança, a fé renovada. E vamos sentindo todo esse amor de Jesus sendo derramado sobre nós nesse instante. E vamos dizer a Ele: obrigada, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia infinita para conosco. Obrigada por esse momento que tivemos. Obrigada pelo teu evangelho esclarecedor. Obrigada, Senhor, por essa doutrina que nos esclarece e nos consola o tempo todo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos oferece o tempo todo. Somos ainda tão pequenos na caminhada, mas a sua misericórdia para conosco é infinita. Gratidão, Mestre Jesus.